tema é o seguinte: como descobrir ou descubra qual é o seu estilo comportamental de liderança, ou seja, como é que você consegue descobrir qual é o seu estilo de liderança e como você consegue potencializar a sua equipe através da análise DISC, sabendo o seu estilo de liderança. Muita gente diz assim, Luiz, mas tem pessoas que têm um estilo mais gerencial, tem pessoas que têm um estilo mais operacional, tem pessoas que parece que nasceu para mandar, tem pessoas que parece que nasceu para ser mandadas, tem pessoas que têm um estilo mais de liderança e tem pessoas que parecem que não conseguem liderar. Dentro dessa metodologia de análise DISC, a gente mostra que dentro dos 4 estilos comportamentais, cada um deles tem uma forma de liderar diferente. Embora você, de repente, diga assim, Luiz, mas eu nunca fui líder, eu nunca fui gerente, eu nunca fui gestor de uma empresa. Eu consigo mesmo assim saber qual é o meu estilo de liderança? Sim, você consegue. Lá dentro do nosso relatório de 27 páginas, que é o que a gente está dando de presente para vocês, na página 20 não, a página 19 do relatório, eu falo sobre um pouquinho do seu estilo de liderança. Eu tenho um gráfico, que é um gráfico que eu chamo de gráfico de pizza, e onde eu divido ele em 4 partes, onde a gente dividiu 4 tipos de liderança baseado no estilo comportamental de cada pessoa e qual deles mais se adequa a você. Dentro desse material, eu também trago para os alunos, mostrando para eles como eles se veem dentro do comportamento deles como líder e como as pessoas enxergam eles como líder, desde que essas pessoas têm um estilo comportamental diferente do líder. Como assim, Luiz? Explica melhor sobre isso. Muitas vezes, a empresa, quando ela vai contratar um líder ou um gerente para estar à frente ali de uma equipe dos colaboradores, como eu gosto de falar, eu não gosto de falar a palavra funcionários, eu gosto de falar colaborador porque ele está colaborando com a empresa. Então, aquele líder, ele não só tem que ter os conhecimentos sobre o que aquela equipe precisa desenvolver, precisa fazer, as metas que tem que alcançar, mas também aquele líder, ele tem que ter também um conhecimento abrangente para que ele possa entender pessoas de diferentes perfis. Porque se ele simplesmente for de acordo com o comportamento dele no dia a dia, que ele já tem, ele vai apadrinhar alguns e outros não. Por exemplo, eu venho falando ao longo dos outros dias que o nosso comportamento trabalha sobre repetição. Ou seja, a nossa mente ela aprende por repetição. Então, eu como líder, se eu tenho um estilo comportamental mais da dominância, ou seja, mais direto, mais objetivo, mais rápido, mais independente na minha comunicação, provavelmente, eu vou usar também esse mesmo modelo de comportamento com os meus liderados. Eu vou cobrar deles também da forma como se eu estivesse no lugar deles. E nem sempre esse é o formato mais assertivo. Então, às vezes, o líder ele cobra de um colaborador aptidões ou comportamentos ou talentos que muitas vezes aquele colaborador não tem. E o líder, por não saber disso, ele simplesmente vai cobrar. E quando ele cobra e aquele colaborador não consegue entregar, automaticamente essa corda aí, ela não vai se sustentar. Ela não vai ficar ali sustentável. Ou seja, começa a ter conflitos. Então, geralmente o líder, quando ele não conhece o seu estilo comportamental, ele tende a, sem perceber, ele não conseguir enxergar os diferentes perfis dos colaboradores dentro da empresa. Com isso, ele não consegue se potencializar e potencializar os seus liderados. E como é que a gente consegue descobrir isso? Quando você responde o questionário de avaliação de perfil comportamental, ele gera informações sobre qual é o seu estilo de liderança. E eu quero trazer para vocês aqui 4 estilos de liderança para que vocês possam se conhecer mais e, ao mesmo tempo, durante a formação gratuita, vocês entenderem melhor sobre como você consegue potencializar esse seu estilo de liderança. Eu tenho 4 tipos, onde na época, a gente dividiu de acordo com a análise comportamental DISC, a dominância, influência, estabilidade e conformidade, a gente dividiu elas em 4 estilos de liderança. A dominância é o ativo, tá? Ativo não. Quase que eu falo aqui de outro estilo comportamental, que é o quadrante comportamental. Vamos lá. A dominância é o estilo da liderança competidor. A influência é o que eu chamo de estilo comportamental da liderança facilitadora. Tem o da estabilidade, que é o terceiro, que é o estilo de liderança conciliador, e tem o da conformidade, que é o estilo de liderança criterioso. Ou seja, são 4 estilos de liderança que a gente subdividiu dentro dos 4 fatores comportamentais. Então, de acordo com o Maslow, o nosso comportamento divide em pessoas mais dominantes, mais influentes, estáveis ou conformistas. Da mesma forma, eu peguei esse conjunto aqui e, baseado nas características de cada um desses fatores, eu fiz uma junção para o estilo de liderança de cada pessoa. E como ela se enxerga e como ela enxerga outras pessoas. E é baseado nisso que eu quero trazer aqui para você, de forma individualizada, cada um desses estilos de liderança. O primeiro estilo de liderança é o que eu chamo de competidor, é o líder competidor.
que ele tem muito a ver com o estilo de liderança da dominância. Pessoas que têm os 4 fatores, onde a dominância ela está mais alta do que os demais, quando você se vê nessas características, você tende a ter esse estilo comportamental da dominância no seu dia a dia muito mais latente na tua comunicação. Como é que ele se vê? Geralmente, essas pessoas elas têm muita determinação, é focada nos seus objetivos, elas gostam de prazos que sejam cumpridos de forma curta e de forma rápida. Ela possui um senso assim, de urgência muito aguçado no que elas fazem. Tem facilidade, assim, de forma bem natural, para poder comandar pessoas, de ter um posicionamento firme com elas, posicionamento mais assertivo. Ela não é muito de ficar choramingando ou com aquela equipe desmotivada, não. Ela chega lá e vai fazer. Esse estilo de comportamento da liderança, do competidor, ele é aquele estilo que ele é rápido. Ele é direto, ele é objetivo, ele não é muito de ficar enrolando, não é muito de ficar conversando. Ele quer que você chegue lá e alcance o resultado. Ele costuma ter esse ritmo justamente mais acelerado, de acordo com a sua equipe também. Ou seja, se ele perceber que a equipe é muito lenta na sua forma de fazer as coisas, ele vai tentar acelerar esse processo. E às vezes, essa equipe não vai enxergar ele como um bom líder, porque às vezes vai forçar dessa equipe um estilo comportamental que eles não têm de forma natural. E aí é onde muitas vezes começa a ter conflitos. Segura aí que eu vou te explicar como é que eles veem esse estilo de liderança. Continuando, é um estilo de liderança exigente, preferem tomar decisões de forma muito mais rápida e de forma mais individual. Ele não é muito de ficar conversando com a equipe ou com o grupo para saber o que ele vai tomar de decisão. Ele tem seus próprios pensamentos de como tomar decisões da forma dele, da forma dela, se for o caso. Gosta também de questionar, gosta de perguntar. Às vezes coloca a pessoa ali no canto da parede, pergunta, critica se for o caso. Tá? Gosta também de inovar as coisas e ele tem facilidade de lidar com mudanças e, ao mesmo tempo, de trabalhar sob pressão. Esse estilo comportamental de liderança são aquelas pessoas que, dentro do ambiente corporativo, ele tem esse estilo, essas características muito latentes no seu comportamento. Da mesma forma que, se aquela empresa precisa desse estilo de líder e os seus liderados também têm esse estilo de lidar nas suas características, eles se dão muito bem no alcance dos resultados. Se aqueles liderados têm um comportamento diferente dele, olha como é que eles vão enxergar esse estilo de liderança do competidor, que é o estilo da liderança, dentro da análise disso, que dá dominância. Eles enxergam eles como pessoas que só fazem criticar, são muitos questionadores, às vezes tendem a agir por agressividade, tá? Gosta às vezes de estar intimidando as pessoas para poder alcançar os objetivos. Elas podem se concentrar muitas vezes nas falhas e nos problemas das pessoas e esquece às vezes de buscar solução. Muitas vezes esquece de reconhecer os colaboradores. Tá? São muito ambiciosos, agem às vezes por excesso de competitividade. São algumas características que os liderados enxergam esse estilo de liderança quando esse estilo de liderança tem um comportamento diferente dos liderados. Tá? Continuando, podem também impedir que esses liderados eles peçam orientações, às vezes eles intimidam e às vezes o colaborador tem medo de falar, tem medo de perguntar, com medo às vezes de levar um esporro, medo de levar uma reclamação, tá? De ser chamado a atenção à frente dos outros. Ele também não gosta também que você faça com ele críticas construtivas, tá? Outra coisa, pode agir também com uma certa intolerância, insensível às necessidades e sentimentos das pessoas, pode desmotivar a equipe e ele pode também ser inflexível e fechado para pedir a opinião de outras pessoas. Então, isso é de que forma os liderados enxergam o estilo da dominância do competidor, que é o da dominância. Ou seja, tanto como ele se enxerga e como os liderados enxergam ele. Então, você que está aqui junto comigo aqui ao vivo, você que está vendo aqui essa gravação, começa a prestar atenção se você conhece, ou se você é um líder, e se você conhece pessoas que têm essas características. Ou até mesmo se você é um liderado e você tem um líder, começa a perceber se ele tem essas características com você. Se ele tiver a maioria dessas características, ele sim é o que a gente chama de líder competidor, tá? Dentro das suas características. Segundo o estilo de liderança que a gente fala, é o conciliador, tá? É o segundo estilo de liderança que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho também das características dele. Tá? Deixa eu só abrir aqui mais fácil aqui a minha tela. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar na sequência. Eu falei do competidor, vou falar agora do conciliador, que é o da influência. Senão vai bugar a cabeça de quem está aí do outro lado, acompanhando, vai pensar que é da influência ou da estabilidade. Para deixar bem claro. Líder competidor é o líder que tem a ver com o fator comportamental da dominância. Líder facilitador, ele é o que a gente chama do líder que tem a ver com a influência, que é o segundo fator comportamental. Luiz, como é que é o estilo desse líder diante de um grupo? Como é que ele se identifica?
Primeira coisa, ele tem facilidade de motivar a sua equipe, né, com muito dinamismo, motivação, entusiasmo, tá? Ele valoriza muito o diálogo, por ele ter a comunicação alta, então ele tem facilidade de se aproximar das pessoas, solucionar problemas com o grupo, trabalhar os ruídos que tem na comunicação ali, interpessoal entre os colaboradores. Ele costuma também levar em consideração os aspectos mais emocionais das pessoas, ele é mais sentimentalista, tá? Com seus liderados para tomar decisão. Ele não é muito de tomar decisão de forma racional, ele está sempre ali junto com o grupo. Da mesma forma que esse líder, ele também pode deixar também o ambiente mais positivo, gosta de promover atividades em grupo, não gosta de deixar, às vezes, os liderados sozinhos, gosta de trabalhar em conjunto, gosta de trabalhar em grupo, tem fortes argumentos para poder convencer um grupo com os seus ideais, com aquilo que a empresa precisa. Tem também a facilidade também de influenciar também os liderados de uma forma muito rápida, tá? São intuitivos, têm facilidade também de lidar com situações, às vezes, inesperadas e imprevisíveis. São algumas características do estilo de liderança do facilitador, que é o segundo estilo de liderança. Tá? Para quem está chegando aqui agora, a gente está falando hoje sobre descubra qual o seu estilo de liderança, tá? E como potencializar a sua equipe com essa análise DISC, você identificando o seu estilo de liderança. Eu estou falando agora de cada um dos estilos comportamentais de liderança mais prováveis que você pode ter dentro do seu comportamento. Estou falando de algumas características positivas e de que forma os liderados enxergam esse líder quando esses liderados têm um comportamento diferente do líder. Por exemplo, se você vem acompanhando desde o começo essas lives de aquecimento, a dominância ela é o oposto da influência, da estabilidade. Ou seja, os comportamentos da dominância, que é o primeiro estilo comportamental dos 4 fatores DISC, ele é o oposto da estabilidade. Como é isso na prática? Aquelas pessoas que são muito rápidas, muito diretas, muito objetivas, elas tendem a não se familiarizar muito com pessoas que são mais empáticas, mais pacientes, mais sensíveis, mais amistosas. Porque, às vezes, geram conflitos. Tá? Então, quando a gente fala de estilos opostos, a gente está falando também que na liderança comportamental, no estilo de liderança de uma pessoa, ela, se não conhecer sobre o estilo comportamental, a forma de lidar que ela tem, ela também vai prevalecer os comportamentos que ela tem de forma natural. Então, por isso que a gente correlacionou a dominância com o estilo de liderança do competidor. E eu estou falando aqui algumas características do estilo comportamental competidor e como o grupo enxerga ele quando o grupo tem um comportamento diferente dele. Falei agora também dos estilos do facilitador, que é o segundo estilo comportamental. Silvana está perguntando aqui, esse é o conciliador? Não, Silvana, esse é o facilitador, que é o segundo, tá? Que é o da liderança, como a gente fala, tá bom? Esse é o líder facilitador, como a gente fala. Então, eu falei das características altas que ele tem, que ele se identifica dentro do grupo, e o grupo percebe ele nessas características quando o grupo tem comportamentos até mesmo próximos do dele. Quando o grupo tem um comportamento diferente do dele, como é que o grupo enxerga esse líder? Primeira coisa, ele enxerga que esse líder, ele pode exagerar nas brincadeiras. Por ele usar muito o lado emocional, gostar de conversar, gostar de brincar, às vezes ele exagera nas brincadeiras. Às vezes tem atitudes exageradas. Gosta também, às vezes, quer dizer, não é que gosta, ele não gosta muitas vezes de estar analisando os relatórios, analisar dados, analisar fatos. Porque como ele não é criterioso, ele é mais influente, ele automaticamente é o oposto da conformidade. Então, quando os liderados têm um estilo comportamental mais da estabilidade e mais da conformidade, eles tendem a olhar para esse líder como um líder que não é muito focado em relatórios, em planilhas, em documentos, tá? Em algum indicador, em ter controle dos processos de gestão. Ele enxerga isso nesse líder. Pode também faltar com disciplina, com planejamento, com organização e também algumas ações que precisam ser executadas. Isso é a forma que os liderados enxergam esse líder. A Edivalda falou aqui no Instagram, Luiz, o facilitador é a influência? Sim, Edivalda, é exatamente isso, tá bom? Outra coisa, não foca muito nos detalhes, porque às vezes ele foca tanto no grupo, foca tanto nas pessoas, que às vezes ele esquece de olhar os detalhes. Ele foca muitas vezes nos relacionamentos e nas atividades sociais, e às vezes ele exagera nesse diálogo. E pode parecer uma imagem de um líder que conversa muito e age pouco. Ele tende a perder também a paciência quando tem um grupo que está fazendo muitas coisas dentro de uma rotina, porque ele gosta justamente que aqueles liderados estejam sempre buscando novas ideias, novas formas, já que ele também tem esse formato. E, ao mesmo tempo, ele pode, às vezes, não estar muito próximo da sua equipe
quando a equipe, às vezes, não está seguindo a forma que ele conduz. Então, isso também pode ser alguns atritos que podem gerar entre os liderados com o líder facilitador, que é quando esse líder facilitador não tem as características desses liderados. E as pessoas às vezes dizem assim, Luiz, mas o ideal então seria a gente colocar um líder dentro daquela empresa, que esse líder esteja de acordo com os liderados, ou seja, com o mesmo comportamento dos liderados. Eu digo sempre o seguinte, quando a gente fala sobre como é que eu consigo trabalhar o estudo de um líder, primeira coisa, um líder não é só pelo estilo comportamental dele, tem a ver também com a cultura da empresa, os valores da empresa, a descrição do cargo que aquela equipe vai desempenhar. Então, tudo isso são atribuições que têm a ver com o comportamento daquele líder. Por exemplo, se eu estou num ambiente onde a maioria dos colaboradores são colaboradores que trabalham dentro de um estilo comportamental mais da conformidade, que precisa ter detalhe, precisa ter atenção, precisa ser muito criterioso, ser muito ponderado nas decisões. Então, se os gestores daquela empresa também têm esse estilo comportamental, é muito mais fácil você conseguir um líder que também tem esse estilo comportamental, porque isso vai facilitar o entendimento dele do grupo, do que o grupo está fazendo, e até mesmo explorar os melhores talentos que aquele grupo tem, explorando o que eles têm de melhor para potencializar aquele grupo. Se você coloca um líder que tem um comportamento totalmente diferente da maioria daquele grupo, você pode criar conflitos entre o líder e aquele grupo. E, às vezes, aqueles liderados podem até mesmo derrubar aquele líder. Se aquele líder realmente não conseguir ter, realmente, pulso firme para poder conseguir conduzir a equipe. Então, do mesmo jeito que ele pode ajudar a equipe e motivá-la, ele também pode pegar uma equipe motivada e desmotivá-la. Então, é importante fazer toda essa junção do entendimento que aquele ambiente daquele líder vai trabalhar. A maioria das pessoas, qual é o estilo comportamental delas? Então, exemplo, dentro da nossa formação gratuita, dentro do nosso sistema, a gente libera dentro do nosso sistema um campo onde você consegue criar uma descrição de um cargo. E você sabe exatamente o cargo que aquela pessoa precisa ter, o comportamento que aquela pessoa precisa ter, de acordo com o cargo que a empresa precisa. Isso tem na descrição de cargo, onde ele faz uma correlação do perfil comportamental da pessoa que vai exercer aquelas atribuições e também daquele cargo, para fazer uma aderência. Com isso, você consegue ter a descrição do cargo de cada um dos colaboradores. Depois você faz um levantamento para ver de cada um dos 4 estilos comportamentais quais são os estilos comportamentais que prevalecem naquele grupo. Com isso, você pode ver o líder que tem a ver com aquele grupo e, ao mesmo tempo, também com os valores da empresa, a cultura da empresa. Porque, às vezes, tem um líder que aqueles liderados ali precisam ter uma dominância mais alta. Beleza, ok. O líder também precisa ter uma dominância mais alta. Mas, às vezes, também ali do outro lado, tem a gestão, tem o dono da empresa, tem o segundo escalão da empresa, que precisa ter ali, que tem um comportamento ali da influência. Então, se eu coloco somente uma dominância, ele vai trabalhar alinhado com a equipe, mas ele não vai estar alinhado com a gestão, ou seja, com quem está acima dele. Isso também pode gerar conflitos de interesse. Então, tem que ter esse jogo de cintura para entender que um líder não é apenas um estilo comportamental, mas é toda uma junção de tudo isso, tá? Vamos agora para o terceiro estilo comportamental. Falei agora para vocês aqui do primeiro, falei do segundo, vou falar agora do terceiro, que é o conciliador, tá? Que é o estilo de liderança conciliador. Deixa eu ver aqui esse canal do YouTube, se está tudo certinho por aqui. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos embora. Olha só, estilo comportamental da liderança do conciliador. Tem a ver com a estabilidade. É aquele líder mais paciente, mais amável. Às vezes é aquele líder que ele se prejudica para ajudar o outro. É aquele líder paizão. Às vezes ele se prejudica para ajudar a sua equipe. Como ele se enxerga, quais são os pontos fortes que ele tem nesse estilo de liderança conciliador? Primeira coisa, ele tem um estilo de liderança mais aberto para ouvir a opinião dos colaboradores. Diferente do dominante, que tem aquela sua opinião própria e não quer ouvir a opinião dos outros. Diferente do influente, que às vezes gosta de trabalhar em conjunto. O líder conciliador, às vezes, antes dele falar o que vai ser feito, ele pergunta, como é que vocês acham que a gente pode fazer isso? Ele pede a opinião dos liderados para poder ouvir a opinião deles. E às vezes, os liderados, quando tem uma opinião diferente da dele, às vezes até convence ele de acordo com as ideias dos liderados daquela equipe. Tá? Esse tipo de líder, eles são mais abertos a opiniões de outros liderados e eles tomam muitas vezes decisões de forma mais compartilhada, como eu falei para vocês. Desse modo, eles são mais conciliadores, prestativos, possuem uma paciência assim, paciência de Jó, como a gente diz, e é mais voltado para a orientação. Ele acompanha também sempre com a equipe
as tarefas que estão sendo realizadas. Eles evitam também ficar com algum receio de solicitar alguma ajuda para a equipe. Exemplo, às vezes a equipe faz algo ali, e às vezes ele olha, observa, vai lá, e às vezes ele não se impõe se ele vê que está algo ali precisando de algum alinhamento, ou se está com alguma dúvida. Ele às vezes fica preocupado, mesmo sendo líder, às vezes de cobrar do colaborador. Valoriza também a harmonia no grupo, no trabalho em equipe. Contribui também para que exista dentro da empresa ocorrências de atividades mais colaborativas, tá? Tende a cativar mais a equipe, com uma natureza muito mais acolhedora na sua comunicação. É também atencioso, está sempre disposto a ajudar, são bons ouvintes, possui uma capacidade assim, gigante de poder se colocar no lugar dos seus liderados, compreende muito melhor as dificuldades dos liderados em relação aos outros estilos de liderança, e também ele se coloca muito no lugar de seus liderados. Então, essas são algumas características que a gente percebe nesse estilo de liderança, tá? Isso a gente vê muito, gente, no dia a dia, em pessoas que têm esse estilo de liderança. Diz assim, Luiz, mas uma pessoa que tem esse estilo de liderança, será que ela vai conseguir liderar? Sim. Tem ambientes que precisam realmente de pessoas que consigam trabalhar com equipe, que realmente usem essas características. Tem gente que diz assim, Luiz, quer dizer que uma pessoa que é mais estável, ela não consegue ser um líder? Consegue sim. Às vezes, se a gente olhar, exemplo, um hospital, onde tem os profissionais da saúde, onde tem ali os enfermeiros, que cuidam dos pacientes, troca paciente, que está ali aplicando ali uma medicação, que tem que estar preocupado com a hora, tem trabalhos repetitivos. Às vezes precisa de um líder que, assim como eles tenham o jeito de cuidar, de tratar, de se colocar no lugar do outro, esse líder, ele também se dá muito bem nesses ambientes, tá? Cuidador de idoso também, tá? Pessoas que estão ali sempre dispostas a ajudar, isso tem muito a ver com o estilo de liderança desse tipo de líder, tá bom? Como é que os seus liderados enxergam ele quando os liderados têm um comportamento diferente dele? Como é que eles enxergam? Primeira coisa, eles tendem a desestimular a sua equipe. Como assim não desestimular a sua equipe? Porque, às vezes, ele está tão preocupado em querer ajudar, tão preocupado em estar ali dentro de um ambiente onde não tem muitas mudanças bruscas, que os liderados que têm um comportamento mais dominante, ou às vezes mais influente, que é mais ativo, quer fazer as coisas acontecer, às vezes vai se sentir meio que preso, tá? Por quê? Porque essas pessoas, por elas serem mais rápidas, o conciliador ele é mais lento nas suas decisões. E aí o liderado, que é mais rápido, ele quer fazer as coisas e não vai poder porque depende da autorização do líder. Eles também, por serem mais passivos, podem também ter dificuldades de falar com firmeza quando necessário. Como eu falei agora há pouco, às vezes isso também atrapalha também dentro da sua liderança. Desta forma, muitas vezes, ele não se sente também à vontade de corrigir alguns comportamentos negativos da sua equipe. Ou seja, se a sua equipe está fazendo algo errado, às vezes ele não tem força, mesmo sendo líder, às vezes de cobrar, de falar, porque às vezes ele não quer ser chato, ou às vezes não quer passar uma má impressão para os liderados. E isso também torna ele também muito mais rotineiro na sua comunicação com os seus liderados. Eles não são ambiciosos, são mais conservadores. Ele às vezes pode ficar acomodado com a situação atual, ou muitas vezes não está muito ali estimulado a criar novos desafios dos liderados. Pode acabar perdendo também o controle do seu grupo. Se o grupo tiver um estilo mais dominante ou mais influente, ele pode também perder esse controle. Pode gerar também um sentimento também de injustiça com aqueles liderados que realmente está mais comprometido para fazer a coisa acontecer. Enquanto ele, de repente, está ajudando um ali ou outro que tem um comportamento parecido com o dele, aqueles que são mais rápidos, que são mais diretos, mais objetivos, se sentem injustiçados. Porque muitas vezes eles estão lá cumprindo as obrigações deles, querem chegar mais rápido e não conseguem. Então essas são algumas características que esse estilo de liderança precisa estar antenado, precisa trabalhar, para que ele possa estar sempre de olho o que isso está ajudando ele ou o que isso pode estar prejudicando ele dentro daquela empresa. Então, esse é o terceiro estilo de liderança. O quarto estilo de liderança é o que a gente chama de estilo de liderança criterioso. Esse estilo de liderança criterioso, ele é um estilo de liderança que ele tem a ver com a conformidade. Ou seja, todas as pessoas que têm o estilo comportamental da conformidade, a gente colocou para ela um estilo da liderança criterioso, tá? Que tem muito a ver com pessoa mais ponderada, mais perfeccionista, pessoa mais calculista, pessoa muito sistemática no que ela faz. Então, dentro do seu comportamento como líder, ela também tem essas características na sua liderança. Por isso que a gente diz assim, olha, Luiz, mas eu nunca fui líder, nunca trabalhei como líder. Mas de acordo com o seu estilo comportamental, você tende a usar as características do seu comportamento junto com aquele grupo que você trabalha. Agora,
Ao longo da vida, a depender do seu comportamento, você pode ter algumas mudanças. Por quê? O estilo de liderança, ele aprende muito também com o meio onde ele vive também molda ele. Mas quais são as características de pontos fortes vistas nesse estilo de liderança criterioso? São pessoas que são mais cautelosas, elas preferem tomar decisões muito mais baseadas em dados e fatos. Elas gostam de ter segurança nas decisões que elas vão tomar, tendem a ser mais racional. Ou seja, assim como o estilo comportamental competidor, que é o líder competidor, ele é racional, a conformidade, que é o estilo comportamental criterioso, dentro da sua liderança, ela é mais racional. Ela não toma decisão por impulso. Esse tipo de liderança, ele não toma decisão pela emoção. Ele sempre está ali olhando pela razão. Tá? São disciplinados, criteriosos, concentram-se nas tarefas e nas atividades relacionadas ao trabalho. Eles não gostam de misturar. Exemplo, está lá o líder trabalhando, o líder criterioso, e ele não gosta que você fique lá de fofoquinha, de conversa paralela. Tem que fazer aquilo ali, está sendo pago para fazer aquilo ali, de 8 a meio-dia, trabalhe. Tem intervalo de 15 minutos, chegando na sua hora, você sai. Ou seja, ele é muito meio que bico seco. Ele é direto. Tá? O foco, muitas vezes, dele, às vezes ele fica esperando a atitude dos seus liderados e ele se incomoda quando os liderados perdem o foco. Porque como ele é sistemático, ele entende que todo mundo tem que ser feito ele. E isso, às vezes, pode prejudicar um pouco. Eles são específicos, são cuidadosos, dificilmente você diz que ele errou em algo, tem um pensamento muito lógico, é estruturado, com a capacidade assim, muito analítica, bem acima da média, para poder conduzir até mesmo projetos complexos. Devido também a tudo isso, ele acaba exigindo o mesmo dos seus liderados. Ou seja, nem sempre os liderados que têm comportamento diferente dele vai conseguir corresponder. Porque, como eu venho falando desde os outros estilos de liderança, a gente, como líder, a gente, sem perceber, a gente leva o nosso comportamento independente do lugar onde a gente está. Então, as nossas características, elas também são colocadas para fora nos ambientes que a gente trabalha. Então, como líder, eu também vou colocar para fora o meu estilo de liderança. Beleza? Ó, Kátia falou, exatamente assim, bico seco. Boa, Kátia. Gosto de ver assim. Muita gente, né, acha chata. Essa é uma forma que o estilo de liderança criterioso ele é visto, tá? É visto como chato. Então, vamos lá. Se eu falei alguns pontos fortes do líder criterioso, eu vou falar agora de uns pontos que ele precisa estar antenado. Tá? Kátia, se liga aqui agora. Esse líder, para a equipe, ele pode parecer um líder muito rígido, muito metódico, muito sério, muito retraído. Tá? Às vezes não são de conversas longas. Eles não costumam desenvolver relacionamentos mais próximos com os colaboradores. Eles dividem muito bem. Você trabalha para aqui, para essa empresa, você trabalha para mim. Vida sociável entre a gente não existe. Você é colaborador, sou seu líder aqui dentro. Ele não gosta de misturar as coisas. Tá? Agora, quando ele conhece, quando ele confia, beleza. Mas ele demora um pouco para isso acontecer. Outra coisa também, ele pode parecer também uma imagem de um líder bem distante com o grupo. Diferente do facilitador, que gosta de trabalhar com o grupo, conversar com o grupo, ele é mais frio, ele é mais racional, ele é mais calculista, ele não é muito de se colocar no lugar do colaborador. Então ele pode parecer para um grupo um líder distante, um líder que às vezes não está ali para ajudar o liderado, só está ali para cobrar. Às vezes ele acaba também impondo um ritmo um pouco mais lento do que a equipe. Porque a equipe, se tiver um comportamento mais dominante, mais influente, vai querer fazer as coisas e ele vai travar. Ele vai travar ali, não vai deixar a coisa fluir. Tá? Às vezes ele também pode perder a oportunidade também de ser mais objetivo e poder contribuir também com a equipe com resultados mais rápidos. Porque ele fica tão preocupado de forma sistemática com o que tem que ser feito, que às vezes quando ele olha, o grupo está ali travado e a coisa não está fluindo. E poderia fluir bem mais. Tá? Às vezes ele também tende a ser um líder controlador, porque ele quer ter o controle de tudo que está ali ao lado dele, porque ele tem o seu jeito de fazer com que as coisas aconteçam. Então, essas são algumas características do estilo comportamental de liderança criterioso. Da mesma forma que existem os pontos fortes, também tem os pontos de melhorias. Gente, gratidão. Obrigado pela participação de vocês aí. Amanhã a gente se vê aí nesse mesmo horário, às 19 horas, horário de Brasília, na nossa 9ª live de aquecimento. Beleza? Forte abraço e a gente se vê amanhã. Valeu! Fui!